Olá, meus alunos, como que vocês estão? Como que está sendo a quarentena de vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero ver logo todos vocês na sala de aula. Espero que vocês voltem para a escola, que vocês estejam assistindo às aulas, estejam entendendo. O professor é muito legal. Acompanhei as duas aulas que ele já deu para vocês, né? Ele parece ser, as aulas que ele deu foram bem interessantes. A explicação dele é bem fácil de entender. Achei legal, então eu vou dar uma aula, assim, de alguns pontos que eu acho interessante mostrar para vocês. Explicando sobre a cronologia que eu trabalharia de uma forma diferente com vocês. Vou começar, né, explicando o tempo para depois entrar no Homo sapiens e tudo mais. Então, por isso, eu quero trabalhar de uma forma um pouquinho complementar daquilo que ele já começou. Então, voltando um pouco antes e explicando também algumas coisas, né, que eu acho que seria legal para vocês compreenderem o que é, por exemplo, o darwinismo, a teoria da seleção natural, né, a teoria da evolução, que Darwin não gostava muito de falar assim, teoria evolutiva, né, mas seria a teoria da seleção natural, também conhecida, que é bem interessante de se ver. Eu queria levar para vocês um documentário da BBC que fala sobre todo o desenvolvimento da espécie, né, a partir da teoria de Darwin, que é muito interessante. Eu espero ter a oportunidade de levar para vocês verem de forma reduzida, mas que detalha toda a sedimentação do desenvolvimento humano a partir da teoria de Darwin, né? Como que se dá essa trajetória. Ela é muito interessante, bem explicativa, assim, e faz a gente pensar como se dá o desenvolvimento humano, né? A partir da teoria de Darwin, que para mim é a mais coerente. Mas cada um, como eu sempre disse, acredita naquilo que é melhor para si. E a gente tem que respeitar o outro, né? O que é individual para si, o que melhor cabe em si. Mas vamos tentar, assim, né, interagir dessa forma. Eu tô bem desconfortável. Eu preferia estar dentro da sala de aula com vocês, derrubando carteira ou sei lá. Mas vamos começar assim, desse jeito. É meio estranho para mim, mas vamos lá. Então, vamos tentar interagir assim. Vocês vão ouvir uns latidos, uns gritos de criança, mas fazer o que, né? Faz parte. Então, cada ser humano, ele possui uma concepção própria do tempo. A gente, né, quando uma mulher engravida, são 9 meses gestando, daí nasce, tem toda aquela trajetória. A criança sai da barriga, daí são aqueles meses, aprender a comer, aprender a engatinhar, a andar e tudo assim vai. Mas cada um tem uma compreensão do tempo. Mas afinal, como que é dividido o tempo? Como que as pessoas sentem e compreendem o tempo? Isso é individual de cada um. Cada um tem uma forma de ver o tempo, né? Hoje em dia, muita gente, por exemplo, fala assim, porque tal período não existiu, ou porque isso, ou porque aquilo, né? Vocês já viram, tem gente que acredita no criacionismo, tem gente que acredita na teoria da evolução, cada um tem uma concepção. E isso vale para o tempo também, né? Se o criacionismo, né, Deus criou Adão, Eva, é um tempo. Na teoria da evolução é outro tempo. Então tem essa disparidade, mas cada um no seu tempo. Mas quanto tempo a gente leva, né? Quanto tempo levou para a gente ter essa organização, esse desenvolvimento?
foram muito tempo, né? Então a gente vai, o professor já deixou bem claro todo esse período, né? A gente começa lá pela teoria lá do Big Bang, né? Que ele não falou no começo, eu não observei, né? A teoria do Big Bang que deu origem ao mundo. E dando origem ao mundo, né? A Terra, a galáxia, começa então o desenvolvimento dos seres vivos na Terra. Ok. Tendo o desenvolvimento dos seres vivos, a gente vai começar lá no Paleolítico, que é o desenvolvimento do ser humano, dos primeiros hominídeos, né? Do ser humano. O período Paleolítico, né? Mas como que começa esse período Paleolítico? Como que é denominado período Paleolítico? Como que há essa datação? Tá. O que é datação? Né? Como se é contado o tempo? É nesse ponto que eu quero entrar. Como que é contado? 4.000 anos atrás. 4.000 anos antes de Cristo. Todo mundo já ouviu falar. Lá no período Paleolítico. Tá, período Paleolítico, né, ou Pedra Lascada, foi há 4 milhões de anos antes de Cristo. Mas o que quer dizer esse antes de Cristo? Adoraria fazer essa pergunta na sala de aula. Mas, infelizmente, a gente não tá aí. Antes de Cristo e depois de Cristo. Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender como que foi dividido esse tempo. E para a gente compreender essa divisão, a gente tem que entender que cada civilização, cada povo tem o seu próprio método de ver, certo? Esse tempo. Então a gente vai entender assim, mas como que as civilizações compreenderam esse tempo? No período paleolítico, eles já tinham os astros, uma periodicidade, né, do tempo, dos astros, para compreender o desenvolvimento. Mas como assim, professora? Por exemplo, assim, eles precisavam entender, por exemplo, que as aves, elas migravam de um lugar para o outro, assim como os outros animais migravam com as mudanças de estações. Eles começaram a ter que entender isso, porque senão essas tribos que eram até então nômades, elas sofriam, né? Porque eles precisavam se alimentar. Então, como que eles, nesse período, eles se alimentavam? Eles eram nômades, né? Então, o que era ser nômade no período? Ser nômade né? Eles caminhavam, eles seguiam atrás da sua alimentação, né? Eles caçavam, eles eram caçadores-coletores, né? O que é ser caçador-coletor? Eles buscavam a sua alimentação, né? Em diversas regiões aonde estavam produzindo em diferentes épocas, né? Como a gente sabe, no hemisfério sul a gente está em uma estação diferente do hemisfério norte. Então, eles tinham que ter essa compreensão. E como eles faziam essa compreensão? Eles começaram a ter que entender os astros. Eles começaram a ter que entender as estações a partir da observação do tempo, certo? Eles começaram a ter que entender isso antes mesmo de inventar a escrita. Então, eles começaram a observar o tempo para compreender essa observação, né? Para compreender o tempo, para poder entender como eles iriam fazer a sua pesca, como que eles iriam fazer, até mesmo saindo do Paleolítico, já entrando no Neolítico, né? Fazer as suas colheitas. Porque o que acontece no Neolítico já? No Neolítico, eles já começam a fazer a domesticação de animais e as primeiras plantações. E como que isso se dá? É muito interessante observar uma coisa, que eu acho muito legal vocês terem isso em mente.
As mulheres, como elas gestam, né? Gestar, esperar